Olá galera, tudo bem? Aqui estamos novamente em mais um vídeo, Alan Christian Vinil. E vamos com o quadro O Aniversariante do Mês. Galera, e o aniversariante já começa no dia 1º de março. Falo de um dos álbuns mais cultuados da história da música de todos os tempos. Falo de The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Galera, esse vídeo não será muito longo. Esse álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd, ele é um dos álbuns mais comentados, com uma grande quantidade de análises, críticas, muitas histórias em volta deste álbum, cultuado no mundo do rock. Independente da variável do rock que você curta, o Dark Side of the Moon, você provavelmente deve ter ouvido uma vez na vida. Um álbum que foi apresentado para o público em forma de disco de vinil no dia 1º de março de 1973. Mas a história dele começa antes, obviamente. Esse álbum ele seguiu já uma fórmula que começou a ser ensaiada pelo menos no disco anterior, o Metal, né? Alguns experimentos com programações e uso de ruídos você já via na faixa Echoes, e também algumas pegadas de linhas de guitarra e de baixo da música One of These Days no Metal. Você já conseguia ter mais ou menos uma ideia do que estaria por vir no disco seguinte. Não demorou muito para que The Dark Side of the Moon substituísse Metal na setlist dos discos do Pink Floyd. Metal é de 72, The Dark Side of the Moon, 1º de março de 1973. Uma curiosidade a respeito do The Dark Side of the Moon: as músicas elas foram experimentadas em turnês pelos Estados Unidos e Canadá, principalmente. As sessões ao vivo nos shows foram, digamos, moldando o que viria a ser colocado em estúdio na forma do que viria a ser o The Dark Side of the Moon. Curiosidades a respeito dele, para quem ainda não conhece sobre esse álbum. Esse álbum ele teve a produção de engenharia de som de Alan Parsons, que esteve no disco Metal também, que viria depois ter uma grandiosa carreira solo a partir de 1975 com discos próprios. O Dark Side of the Moon ele é totalmente conceitual, da primeira à última faixa elas se interligam. A concepção do álbum é para que você ouça sem pulos, para você ouvir ele totalmente um lado, depois você vira e ouve o outro lado, ou então você ouve numa tacada só no CD. E o disco ele é icônico por si. Você pode nunca ter ouvido The Dark Side of the Moon, mas já ter dado de cara com essa capa em algum lugar, deve ter visto alguém aí andando com uma camisa com a arte do disco, enfim. A arte da capa, que é uma representação de um prisma, foi feito pelo estúdio Hipgnosis, que é icônico de capas importantes de discos e de bandas do mundo inteiro, de álbuns do Pink Floyd. A maioria das capas do Pink Floyd foram feitos pelo estúdio de fotografia Hipgnosis. Alguns álbuns do Led Zeppelin também a capa foi feita pelo estúdio Hipgnosis. E em tempos em que não existia filtros de fotografia, Photoshop e outros programas, o Hipgnosis marcou época com as suas montagens de fotografias ou com simplesmente artes gráficas como essa. O setlist de Dark Side of the Moon ele é espetacular desde a primeira faixa, né? No caso do disco de vinil, o The Dark Side of the Moon começa com Speak to Me, depois Breathe in the Air, que está emendado, né? On the Sky, On the Sun, Time, The Great Gig in the Sky,
E o lado B começa com Money, que é um dos clássicos do Dark Side of the Moon, Us and Them, Any Color You Life e Brain Damage, e fecha com Eclipse. A maioria das assinaturas das composições são feitas ali por Roger Waters, mas algumas canções também têm participação na composição de David Gilmour e Nick Mason, né, que são os integrantes do Pink Floyd. Há várias teorias e histórias a respeito do The Dark Side of the Moon. Uma delas é a alusão ao filme mágico de Oz, de 1939, em que você, assistindo o filme, concomitantemente ouvindo o disco, e, claro, assistindo o filme no mudo, você tem uma combinação perfeita entre melodia e filme, bem como as temáticas das canções. O álbum The Dark Side of the Moon, ele é altamente conceitual, ele é altamente psicológico e político também. Ao ouvi-lo, você percebe a perfeição do uso dos equipamentos de som disponíveis em Abbey Road, o mesmo estúdio que os Beatles gravou seus discos. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, Rick White usaram e abusaram de tudo que o estúdio Abbey Road tinha à sua disposição e nos colocaram aí, nos dispuseram um álbum um dos álbuns sem precedentes na história do rock. Ele é considerado o segundo maior álbum de rock de todos os tempos, ficando atrás apenas do Sgt. Pepper's dos Beatles. O disco The Dark Side of the Moon, ele tem marcas impressionantes. Ele ficou de forma ininterrupta na lista dos 200 álbuns mais vendidos da música no mundo inteiro entre os anos de 73, desde o seu lançamento, até o ano de 1988. Ele ficou diversas semanas no top 200 da Billboard mundial. É incrível um álbum ter conseguido se manter assim numa lista de vendagem, considerando que o próprio Pink Floyd, nesse meio tempo, lançou o You're Sure Here em 75, o Animals em 77 e a ópera rock The Wall em 1979. Então, o público consumidor de Pink Floyd, ele se esbaldou, e pessoas que gostam de rock, independente das suas vertentes, também. O The Dark Side of the Moon, ele serviu de inspiração para muitos projetos ao longo dos tempos, como um projeto no finalzinho dos anos 2000, que era o Dub Side of the Moon, que foi um projeto feito por um DJ dos Estados Unidos da América, em que ele sampleou em forma de reggae clássico, reggae dub, aquele bem lento, bem descompassado, todas as faixas do The Dark Side of the Moon, mas em formato reggae dub. A London Symphonic, a Filarmônica de Londres, também tem os seus arranjos de canções do Pink Floyd e algumas músicas do The Dark Side of the Moon, e propriamente o Pink Floyd também tem as suas releituras. A mais famosa de todas está no álbum Pulse, de 1995, em que o The Dark Side of the Moon ele é tocado na íntegra, né, em uma dos seus discos. Então, até o próprio Pink Floyd se vale bastante das faixas do The Dark Side of the Moon. As turnês de David Gilmour e principalmente de Roger Waters acabam explorando a totalidade do álbum The Dark Side of the Moon nas suas apresentações, porque é certeiro que vai agradar o público. Desses projetos paralelos que se inspiram no Pink Floyd ou na capa icônica do Pink Floyd, eu destaco essa, que é a Three Many Faces, que é uma coleção aí dos Estados Unidos da América que homenageia diversos artistas, e essa aqui foi feita a respeito do Pink Floyd. E por que eu estou apresentando aqui, né?
Porque um dos discos das 3 faces de Pink Floyd, que são interpretações feitas por outros artistas, o que é um CD, um álbum triplo, o disco 1, ele é basicamente o The Dark Side of the Moon na íntegra, com interpretações de artistas do rock mundial, como o Yes, King Crimson, Peter Gabriel, Toto, integrantes do grupo The Doors, do grupo Asia. Eles simplesmente gravaram aqui um dos discos que saiu no The Many Faces Pink Floyd, né, uma tiragem limitada. Você encontrava praticamente esse CD aqui nas lojas Saraiva, na livraria Saraiva. E é uma leitura feita com base também no The Dark Side of the Moon. O The Dark Side of the Moon tem diversas tiragens, seja em CD, em LP, em fita cassete, em cartucho, 8-track que se falava. Você tem edições de luxo nesses formatos todos. Você tem DVD, você tem muitos materiais a respeito do The Dark Side of the Moon, que está mais ou menos na casa dos 50 milhões de discos gravados. Bom, galera, outras recriações aí do Dark Side of the Moon. No Live at Pompeii você encontra um pouco dos bastidores da gravação do The Dark Side of the Moon. E o que eu já citei aqui, o álbum Pulse, aqui eu estou mostrando o DVD, né? Tem as interpretações da banda inglesa Pink Floyd para esse clássico do rock mundial. Bom, galera, aqui está o aniversariante do mês, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, de 1973, 237 semanas na lista dos 200 mais vendidos entre 73 e 1988, e, por curiosidade, desde o ano de 2010 voltou a figurar na casa do Top 200 da Billboard, e desde então não sai mais, principalmente com o advento da força que as vendas de discos de vinil têm tido de uns anos para cá. E é isso, galera. Esse é o aniversariante do mês, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. E vou ficando por aqui, mas sem antes pedindo para que você curta, ative o sininho aqui embaixo, comente, faça seus comentários, se o Dark Side of the Moon é o seu disco favorito, se não é, sugestões de outros aniversariantes para os meses seguintes, música sempre o tempo todo, rock na veia, paz o tempo todo. Um abraço, galera.